A missão desse podcast é justamente trazer essas histórias, compartilhar essas histórias de forma que a gente entenda a jornada de cada uma, a jornada empreendedora de cada mulher, a forma com que cada uma tem de lidar com as suas próprias histórias. Quando a gente compartilha essas histórias, a gente se sente mais conectada, a gente se sente mais unida e a gente vê que a gente não está sozinha nesta grande estrada do empreendedorismo. Falamos também sobre empreendedorismo cíclico, que é trazer em consideração os nossos ciclos naturais femininos. O Donas é patrocinado pela Podwork, que é o nosso estúdio aqui, onde a gente grava o nosso programa. Também pela MadMac, a internet do nosso programa, porque sem internet a gente não tem programa. E também a Emprego Ideal, que é uma plataforma de empregos. Está procurando emprego, está precisando de um emprego novo aí? Vai lá na Emprego Ideal. Todos têm o arroba no Instagram, então @podworkoficial, @madmac e @emprego ideal. E também temos o arroba do Donas Podcast no Instagram, que é @Donas Podcast. No YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, é Donas Podcast. A gente entra ao vivo pelo Donas ali no YouTube, certo? Bem, dito isso, vamos começar hoje com a nossa convidada, a nossa queridona da terça-feira. E a Jéssica, ela é uma amiga de longa data e ela traz justamente muitos dos elementos do Donas, que é transição de carreira, uma jornada que se funde com a maternidade, é alguém que fez também uma grande mudança de vida. Então, assim, só tem coisa aqui que a gente gosta do Donas, de contar história, e a gente vai receber com muito carinho a Zé. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Babi, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder conversar com você, que eu gosto tanto. Ai, que bom. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava ao vivo, né? Com certeza. A gente tá sempre correndo. É isso E aí. normalmente quando a gente se encontra, a gente tá com as crianças. Então, gente, né, a gente não consegue sentar mais para conversar. É isso aí. Mas hoje a gente vai conversar bastante. Com certeza. E eu gosto de começar aqui pelo começo. Então, justamente pelo começo de vida. Como é que era você na infância? O que você gostava de fazer? Qual era a sua programação favorita? Me conta um pouquinho aí pra gente saber, pra gente começar essa jornada juntas. Certo. Bom, que eu me lembre assim da minha infância foi maravilhosa. Eu tenho lindas lembranças e o que eu me lembro, né, de mim, Jéssica, é sempre ser uma criança muito criativa, taxada de bagunceira, mas não era, tá? Eu só era uma criança que gostava de experimentar, de observar, de fazer aquilo que não podia, mas para ver o que ia dar, né? Eu sempre gostei de fazer o mesmo, experimentar. Às vezes eu olhava e falava, mas eu acho que dá para fazer uma outra coisa. Acho que se eu subir ali eu não vou cair. Então, assim, eu sempre fui muito arteira, curiosa e muito espontânea, né? E pude viver uma infância experimentando. Isso é muito bom. Muito bom, com certeza. E você, nascida em Pinda... Não, você é nascida em Pinda e também se manteve lá? Sim, sim. Sou de Pinda, nasci lá, minha família inteira de lá, todo mundo enraizado. Gosto da cidade, mas hoje eu vejo assim que também é fundamental você ir para outros lugares, né? Conhecer outras moradas. Mas eu sou de Pinda mesmo. Você chegou a morar em algum lugar maior? Eu morei um tempo. Não foi maior. Eu morei um tempo em Campos do Jordão, num trabalho que eu tive lá. Sim. Fiquei 1 ano e quase 2, mas não me adaptei ao frio, não deu. E voltei para Pinda. Eu me lembro quando que você fazia Faz um muitas tempo. vezes um bate-volta, que foi Eu ia, daí eu vinha, dormia, ficava lá, tentava ficar a semana inteira, mas acabava voltando, porque o frio realmente é... o frio de Campos é para quem realmente gosta do frio. Eu realmente não é meu estilo favorito. Agora, para mim, esse friozinho que começou já tá frio já. Pro dia a dia pesa. E lá faz muito frio, né? Faz, é mais assim, o comportamento que a gente tem lá é diferente, a gente fica com preguiça. Enfim.
Mas é uma cidade bonita, né? É Não vou nem falar, lindo, é né? gostoso. Não, é o frio só. É só o frio mesmo. E aí, então, você criança, o que que você mais gostava de fazer, além das, ar- Das ar- das artes? Ainda que a além... gente não chame de arte, né? Porque não é. Não, com certeza. Assim, além das estripolias, digamos assim, eu era muito arteira no sentido real. Uhum, Eu gostava, sempre me identifiquei com a parte artística, né, criativa das coisas. uhum, Eu sempre tive mais vínculo e mais facilidade com essa parte da arte mesmo, uhum, né? De você poder se expressar através dela, de você poder usar ela para a vida, para sua jornada, para ser quem você é. Então, desde criança, tudo que eu sempre gostei e tive mais aptidão, digamos assim, criativo, artístico, cultural, uhum, sempre foi o lado que eu mais me identifiquei, uhum. né? E eu tinha tremenda dificuldade, talvez por essa característica de querer experimentar, com aquela coisa que era daquele jeito e não pergunta e é assim. Sim. Eu sempre fui meio de contestar, meio de não, mas acho que dá para ter outro jeito, né? Eu nunca Questionadora, né? exatamente. E aí eu sempre gostei muito de arte, Uhum. tanto assim de coisa de decoração, de assim, fazer coisa manual, de pintura. Eu já fiz aula de pintura. Uma época eu fiz, quando eu era criança, eu fiz pintura em gesso na escola. Adorava Uhum. aquelas aulas que tinham. Depois eu fiz pintura em MDF, sempre assim, alguma coisa ligada à arte. As aulas de educação artística eram que eu mais gostava, Imagino. né? Eu fiz teatro também quando eu era Ah, criança legal. e gostei. E é isso, eu não era muito chegada. Eu lembro também que eu não era muito chegada às atividades físicas competitivas. Uhum. Não gostava. E de coisas que envolviam exatas, matemática, física, nananana. Usualmente a gente que é das Hum. artes tem uma Não gosto. dificuldade com. Eu sempre fui mais pro outro lado, Uhum. artístico, cultural, filosófico e assim vai. E como é que era na sua família? Como é que era a dinâmica lá? Tipo, pais, irmãos, como é que era? Como é que foi a Assim, estruturação da sua disso. família? Olha, a minha família era bem assim, bem tradicional, no sentido, pais trabalhavam fora, Uhum. acompanhavam ali, foram excelentes pais, né? Minha mãe, meu pai. Mas eu também lembro de ser uma sensação muito assim, executar aquilo que já existe. Eles não têm assim um perfil muito criativos, muito ousados, muito vamos tentar o Hum, diferente. Era certo. mais aquela coisa, o certo Uhum. que é Que o tá caminho. Que funcionando, tá funcionando e beleza. vai ser assim, não tem como elaborar muito. E a minha irmã também, né? Eu tenho também o meu irmão que é mais novo, mas Sim, o meu irmão, ele é temporãozinho, então a minha infância mesmo, eu foi com a convivi sua mais com a minha irmã. A irmã. sua irmã tá com quantos anos O meu agora? Ele irmão tá. tá com 16. Ai, eu me lembro É, dele menorzinho mesmo. e eu fui meio que irmã, né? Porque a idade que Uhum, ele nasceu eu já estava mais velha. sim. Então, a minha vivência mesmo com irmã foi com a Rafa, né? Minha irmã Uhum. mais velha. E a Rafa também, ela é bem assim, zero artística, zero, vamos tentar o novo. É meio assim, Jéssica, para com isso, vem fazer tal coisa. Então, assim, eu sempre tive a possibilidade de experimentar, Uhum. mas eu sei que não foi um meio, assim, mega propício para encaminhar para o lado artístico, Perfeito. Mas né? era como era natural pra Era você, natural beleza. e foi tudo bem, né? Uhum. Mas eu identifico, assim, hoje, analisando por perfil, eu vejo que é isso, era um perfil mais tradicional mesmo. Sim. E assim foi. E aí você fez o colégio lá Em em Pinda, Pinda mesmo. isso. E aí você fez Eu, faculdade eu fiz arquitetura em, em Taubaté. em Taubaté, na Unital. Eu Certo. entrei na arquitetura, fiz o primeiro ano, fechei o primeiro ano, fui para fazer pedagogia, né? Porque eu trabalhava numa escola, então Sim. aí eu fui para pedagogia. Fiz não sei, não lembro, não chegou a dar 6 meses. Fiz um tempo, uns meses de pedagogia, não me encontrei, não me. Enfim, senti que Que não não era era. o que eu gostava. Daí eu voltei para arquitetura, fechei, me formei em 2016. Aí
mais uma vez, voltei a trabalhar na escola, não encaminhei na arquitetura. Quando eu me formei, hoje eu reconheço isso. Eu acho que eu tive medo de encarar o trabalho autônomo. Mas Certo. naquele momento já existia a vontade de empreender, né? Uhum. Aquele de, ai, vamos trilhar o caminho e vamos fazer aquilo que você quer, Se propôs né? ali. Mas aí, naquele momento, eu acabei não seguindo, que foi a Sim. época que eu depois fui trabalhar em campus, né? Eu me Sim, sim, que formei, foi aí eu mais ou fui menos trabalhar nessa em época que a gente campus. estava mais próximo. Isso, que a gente estava bem. Inclusive, a escola que você trabalhava era a escola da família, né? Então é Exatamente. importante que tenha esse peso ali de, Exatamente. sei lá, você Esse também não, apelo né, emocional, emocional, familiar e com tudo mais. certeza, com certeza. E aí, nesse tempo que eu tinha acabado de me formar, e aí eu acabei indo trabalhar na escola, eu lá pude desenvolver bastante coisa de criação também. Uhum. E isso daí antecede um pouquinho a pandemia. Sim, Então, quando eu entrei, passou um pouco, né, 2 anos, aí iniciou a pandemia, então foi aquele start para tem que fazer tudo novo, tem que começar um novo formato, né? Que foi sim. aquela fase O do tudo híbrido, tudo online. Então, online, assim, sim. eu tive bem ativa nesse ponto, né? De ajudar nessas mudanças. E lá fiquei até 2024. E não Certo. mais fiz nada relacionado à arquitetura. Ficou lá Fiquei guardadinho. dedicada na escola e não fui à frente com nada da arquitetura. Uhum. Mas sempre gostei muito, sempre foi um prazer. Eu paro num lugar e eu fico imaginando. Nossa, que dava pra fazer uma porta, que dava pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então aquilo pra mim era natural e é uma coisa que eu É gosto. um talento natural, né? Uhum. Exatamente. Mas aí o tempo que eu fiquei na escola eu não parei. E aí em 2024, quando eu tive a decisão de sair, né, que foi um passo De importante, coragem. exatamente. Eu relembrei, né? E aí, em 2024, eu saí, fechei, encerrei esse ponto, essa decisão. 2025, eu fiquei sentindo o que eu estava pronta, né, para realizar, para fazer e tudo mais. E aí voltou de novo aquele desejo, aquele sonho, aquela vontade que a gente tem, às vezes fala, não, ainda não é hora, às vezes, né? E Uhum. aí eu falei, eu vou agora me dedicar ao design de interiores, que é o que eu gosto, que é o que Sim. para mim é um prazer enorme, Uhum. sabe? É uma coisa que eu adoro, que eu me realizo, eu adoro sentar e ficar igual é montar Tetris. Não, vamos por aqui, Vai pra vamos por lá, vai pra cá, aqui. vai pra... Então assim, eu adoro. E aí de 2025 para frente que eu iniciei de novo nessa nova rota. Voltando para o que você É, já queria, né? exatamente. E neste meio tempo, Sim, teve a ascensão da mãe, com a- que certeza. foi 2020, 21. 21, Miguel nasceu em ok. 2021, novembro. Uhum. Exatamente. E assim, é a virada de chave de uma vida, né? Sim. Então, eu digo que. Fiquei Ah! emocionada. Porque assim, o filho com certeza é uma mudança, né, de jornadas. Sim. E o Miguel é isso. Uhum. Então, em 2021, novembro, quando ele nasceu, eu digo, né? Eu falo assim para a minha irmã, as amigas, as pessoas que estão tendo filho, eu falo, gente, parece que os 2 primeiros anos a gente vive. É. A gente faz o que tem que Toque de fazer, caixa. exatamente. E depois desse que você começa a dar um respiro, que para mim, pelo menos, foi ali a partir dos 3 anos, Uhum. que você começa a olhar e falar. Cara, quanta coisa eu mudei, quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu dei conta sem nem calcular. É. Eu só sabia que eu tinha que ir fazer, né? Não, agora não adianta, tem que ir lá, tem que fazer, tem que pôr, tem que tá. E a gente só sabe disso na prática. Por É. mais que a gente fale, eu imagino que na hora que você vive, você fala, olha, e é uma entrega, né? Um amor, é uma mudança de um nível que a gente não tem como ser mais a mesma, né? Não, não tem E como. aí foi dentro de todas essas escolhas, dessas mudanças, claro, existe a minha visão, o meu propósito como mãe, né? Uhum. Que vem nessa história toda. E, claro, daí de 2021 para frente, o foco mudou, Sim. né? Para mim, a importância era a qualidade do meu tempo, era a entrega do meu tempo.
E aí, com certeza, isso foi contribuindo e muito para eu ir mudando o meu olhar sobre o que eu queria. E a maternidade, quem não vive essa maternidade, né, assim, a maternidade em si, não consegue compreender, às vezes, a dimensão disso, porque é justamente isso. Eu estava falando isso nesse final de semana, que eu fui viajar e o Gabriel agora está com 3 anos também, 3 e meio. Eu falei que a gente começa a vislumbrar algo de concreto depois dessa fase mesmo. Então, assim, até lá, e a gente não percebe, é uma coisa muito doida, parece que são os véus de verdade, assim. Os véus vão caindo Quando a conforme... gente tá vivendo, a gente não consegue identificar, Não, né? a A gente não gente se percebe. entrega e faz. Nem o nosso crescimento, depois quando a gente chega lá, a gente fala, ai, nossa, olha quanta coisa, mas durante aquele movimento a gente não percebe nem o movimento, nem o crescimento, nem nada. A gente tá vivendo. É bem E isso. quando a gente olha pra ele e fala, cara, é bem isso. Nossa, quanta coisa eu fiz mesmo com uma criança pequena, sem dormir direito. Porque é todo o contexto, né? Todo o balaio é misturado. Então, assim, a gente acorda de madrugada, né? Agora o seu já não acorda mais de madrugada. O meu ainda tá nesse limiar ali, no quase. Então, assim, mas aí a criança fica doente, tem uma coisa, tem outra. E aí, mas esse desejo de voltar a olhar para a arquitetura nasceu junto com a maternidade? Veio de encontro? Veio. Na verdade, sim, porque eu acho que o meu olhar sobre a vida mudou, né? E aí, dentro disso, a gente vai fazendo reflexões de todas as nossas, né, ambientes, áreas, contextos e tudo mais. E quando eu resolvi, né, voltar para minha área, mudar daquilo que eu estava fazendo, o principal incentivo foi eu era horário fixo, então você vive ali na rotina que é engessada, que não te permite muito. E eu sempre tive próximo e fazendo, né, bastante pelo Miguel, mas eu senti que toda hora faltava tempo. Sim. E falta mesmo, né? Porque você tá ali naquele mecanismo e você vai e faz e não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a ter a ideia de que eu não tava mais tão, né, assim, contente com aquilo ali, um dos maiores incentivos foi o tempo que eu tiver, porque chega uma hora que nem tudo é só financeiro, né? Acaba sendo a qualidade. Sim. O tempo que eu tiver, eu quero estar presente, disponível, feliz, né? Inteira, para ele poder. Então, assim, eu acho que o filho, ele não é o responsável, mas ele se torna um incentivo para você dar passos que antigamente você falaria, ai, não precisa, né? Então, eu acho muito isso. Acho que ele é um incentivo para que eu dê passos para coisas que eu acho que são melhores, né? E a gente estava conversando no início, antes de começar, que assim, quem esteve num trabalho com horário e tudo mais, quando a gente sai e da gaiola, né? Sai dessa gaiola e vislumbra algo diferente, fala, nossa, caramba, eu sempre falo isso, que eu trabalhava na ocasião também em escola, que ficava o dia inteiro fora. E muitas vezes a minha dor de querer mudar de fato foi justamente, e no meu caso foram conforme os filhos foram nascendo, né? Então, assim, nasceu o primeiro, eu já, ai meu, tá, vou reduzir, mas eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Mas quantas vezes eu deixava alguns chorando, ou doente, e aí eu falava, ai caramba, não é possível que... Então, que todo mundo passa por isso, só que nem todo mundo pode fazer uma transição, nem todo mundo quer fazer uma transição. Então, assim, são muitos elementos que você precisa combinar ali para chegar nessa equação. E que não é a mesma coisa para todo mundo. Com certeza. Então, assim, tem gente que, beleza, vai fazer essa transição. A mudança, ela ocorre de qualquer jeito. Não tem como se tornar mãe e não ter uma mudança. Até depois a gente vai fazer, né, trazer o mapa, né, que o MIM, que eu chamo. Então, assim, é justamente por conta desse mapa, desse direcionamento que a gente tem de vida ali, que a gente vem fazer as coisas, que a gente precisa abrir os olhos. Só que para a gente conseguir abrir os olhos também para as coisas que a gente precisa fazer,
precisa de tempo, precisa de Uhum. maturação, precisa de evolução pessoal. Exatamente. Então as coisas. Ah, e aí isso a gente traz também assim. Não é porque o outro tá fazendo que às vezes funciona pra gente. Nem todo Uhum. mundo quer a mesma coisa que o outro. Uhum. Então, por isso a individualidade da gente é muito importante Com certeza. de olhar pra isso, porque senão a gente começa a, E que fique claro que a gente paga preços, né? poxa, um Né? Porque não monte. é só o Não, lado do não é só conforto. louros e vitória, É. gente. É que é isso, a gente sabe que as coisas vêm com ônus e bônus e às vezes e dói. Com certeza. Aí, gente, quem evolui na alegria, a gente gostaria muito de evoluir só na Na alegria, não alegria, que não é. tenha momentos alegres, mas é sempre permeada ali de um pouquinho de dor, de um pouquinho de movimentação, de precisar movimentar algo. Exatamente. Por quê? Porque a gente. O usual ali e isso eu digo assim, principalmente a gente que estava em escola, Uhum. o sistema escolar, ele traz uma tradição ali, que quem entra ali, se você não consegue acessar um outro mundo, realmente você segue ali. Uhum. Eu percebo isso muito, eu fui numa uma atribuição de aula no passado, Uhum. que seria a minha última, né? Eu cheguei lá e falei, cara, era tipo dezembro, assim, todo mundo já, eles todos mortos, assim. E aí eu encontrei uma amiga minha, ela falou, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Ela falou, não, né? A Rose, se estiver me vendo, depois... ela falou, cara, vai embora. Não, sai, você já viu a luz, sai daqui. É. Aí eu falei, putz, né? Eu tô querendo voltar para um lugar, né? Eu ia só pegar as aulas e ia largar, ia manter afastamento, mas ela falou, você já viu a luz, sai daqui. Aí eu falei, quer saber, as crianças dormindo no carro, tava chovendo. Eu falei, quer saber, realmente ela tem razão. Mas É. precisou do olhar da outra pessoa que já viu que eu saí Se daquele identificou. movimento para eu falar, não, realmente não é. E eu tenho uma cartomante que é a minha, foi minha aluna, inclusive, Uhum. e que ela veio aqui, e aí eu, toda vez, mudo o ano, eu falo, Gi, vamos dar uma lida aí pra ver se continua a mesma resposta. Segue seu caminho, eu falo, eu tenho... Aí eu falei, pera lá que em maio eu volto a perguntar de novo. Então, assim, a gente sabe que a resposta tá dentro da gente. Sim. A gente sabe que a mudança precisa acontecer, a gente sabe que tudo isso, mas a gente tem um medo danado. Com certeza. Não é todo mundo tem o medo? Talvez não. Mas quando envolve filho e sustento, a gente se pega nesse lugar de e se eu não conseguir? Com certeza. Então, Com assim, é um lugar ai, vai dar certo, a gente acredita muito, mas dá um medo danado. Claro. Muito, e muito. E eu ainda estou nessa fase desse medo, tá? Sim, Eu acho que nunca acaba, eu acho que não né? acaba, não sei É. dizer. Eu também sigo, eu fiz a transição faz 3 anos e sigo com esse medo ainda. Até porque, até para mim, eu sinto que eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, né? Uhum. Então, assim, eu ainda tô. Hoje eu consigo olhar para o meu autoconhecimento, coisas que eu não olhava antes. Sim, sim. Ou até olhava, mas de uma outra forma. É. Então, assim, eu acho que tudo isso é preciso para a gente poder empreender. Uhum. É preciso muito autoconhecimento, é preciso muito olhar pra gente, entender quais são as nossas necessidades pra gente poder ir pra frente. Porque ser mulher na sociedade não é fácil, né? Nossa. Não é fácil. Vem com uma carga grande de responsabilidade, querendo ou não, e independente de relações pessoais. É a carga da mulher sustentando a sociedade. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma muito carinhosa até conosco, para não entrar nessa vibração do tudo sou eu, tudo, né? Porque senão a gente... É uma sobrecarga que a gente não consegue lidar. E o que eu acho muito, assim, que eu vivo e eu falo, gente, né, vivendo a faceta mãe, profissional e tudo mais... Você fala, gente, a carga só aumenta. Só. Porque, assim, em comparação,
né, o homem e a mulher, o homem, ele continua naquele ritmo dele. Ele pode se tornar Sim. pai, não sei o quê, mas ele ainda tem o carro-chefe dele, o profissional, Uhum. e a mulher não, ela só vai agregando funções, né? O Exatamente. profissional que segue, que você também quer continuar crescendo e tal, vira mãe e você se torna um objetivo que não é o primeiro, claro. Sim. E aí você só vai agregando. E daí tem hora que você tem que olhar e remanejar mesmo, porque senão a bagagem parece que vai ficando, né, gigantesca. Sempre os pratinhos. Qual deles eu vou derrubar agora? Porque não vai dar porque para não dá, segurar tudo. humanamente impossível Impossível. você Inclusive, suprir. eu falo muito disso de sociedade, que, por exemplo, home office não é para mulheres. Home office é para os homens. Não. E aí, tipo, não, gente, depreciando Polemizando, né? nenhum homem, nem polemizando, mas é fato isso. Um home office não é para mulheres. Quer dizer, não é que não é. É. Mas não Se é a enquadra mesma muito mais pro estrutura. homem, né? Inclusive, aí a gente traz. Na educação, inclusive, o número de mulheres mestrandas e doutorandas é muito menor do que homens. Por que será? Não é verdade? Com Então, certeza. assim, eu digo isso com lugar de fala porque meu marido acabou de terminar um mestrado. E ele só terminou esse mestrado porque eu segurei as pontas de final de semana. Então, assim, claro que ele segura as pontas de outras formas, né? E hoje ele é o principal provedor ali. Beleza, a gente segura as pontas porque temos ali essa parceria, beleza. Mas em muito tempo eu desprezei, vamos dizer assim, esse fato de não, tá lá estudando e eu tô só. Não tô só, não. Eu tô segurando as pontas Eu tô que. fazendo a engrenagem virar pra tudo acontecer, né? Exatamente. É bem Então, isso. assim, a gente tem que se colocar nesse lugar. Não, pera lá, tá rodando a sociedade aí porque tem alguma mulher fazendo alguma E coisa. assim, a mulher faz o que é chato. Porque, Ah, por exemplo, sim. né, aquele servicinho que você vira e fala, que sacola ter que ir lá e fazer tal coisa, e verificar a mochila do filho, e ver se amanhã vai estar a mochila arrumada para ele que vai fazer. Ninguém quer fazer, é um serviço Não, um chato. serviço chato de Quem que todos encara os o serviço que você dias. fala, nossa, que Pois legal, é. né? Somos nós. Que é a carga mental. A carga mental é muito grande. Exatamente. Da De maternidade, de compromisso. compromisso. Parece banal, mas, pô, A gente todo dia realiza você olhar uma agenda, você tem que organizar o lanche, olhar se tá tudo bem, que aula que tem amanhã, que não sei o que, não sei o que lá. Hoje mesmo, chegou o bilhete da professora ontem. Tem que comprar uma calculadora porque eles estão aprendendo a usar calculadora. Aí vou lá, putz, onde tá a bendita calculadora? Não sei. Passei indo pra escola para comprar a calculadora. Sabe? Parece besta. Você faz no automático, mas, cara, e se não fizer? Exatamente. E aí vem na culpa de quem? Quem que não olhou a agenda? Que ontem, que eu esqueci, eu preparei o lanche e deixei a mamadeira e o leite do lado do micro-ondas, assim, do Gabriel. Nem percebi. Peguei as lanchas, fui embora. Só vi quando veio o bilhete. Ficou lá. Olhei, olha lá, tá lá. Mas eu tava sozinha e assim vai. Então, assim, a gente é passível de falhas, mas sempre seremos também o motivo de fala por conta dessas falas. Então, se a gente não se coloca ali, é nas nossas costas que vem mesmo. Sempre cadê a mãe dessa criança? Nunca, mas sempre cadê a mãe dessa criança, né? Mas eu acho, Babi, eu sempre falo assim, né, que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma filha melhor, eu acho. Porque, eu tento, assim, falar, né, quando eu converso com alguma pessoa, os homens que reclamam de tal coisa, e eu viro e falo, cara, eu lembro de eu reclamar disso quando eu tinha 16 anos, e eu não tinha nenhuma preocupação, e eu ainda reclamava porque
o almoço que a minha mãe fez tá do jeito que eu não gosto, Sim. né? Coisa de adolescente, que não mensura o trabalho da pessoa que foi lá, que fez, que cozinhou, que nananã, pra você olhar e falar, nossa, eu não gosto disso assim, eu gosto assado. Perfeito. Aí eu olho hoje e sempre falo, no trabalho maternar, né, e da mulher tem tanta coisa que tá ali no escuro, que você vira e fala, não, né, tipo, o resultado é esse, mas você não sabe o que tem atrás disso, né? Pois é. Todo o compromisso, toda a preocupação. E que eu acho que não, eu digo assim por mim, igual sou mãe, não é reclamação. Tipo, ai, nossa, a gente tem que fazer e eu gostaria de ter tempo e tranquilidade disponível para fazer sorrindo. Sim. Mas é uma demanda, é uma É. necessidade. E agora, como mãe, e nessa coisa assim, jornada toda, eu viro e falo, tá, não é pra, ai, tadinha, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é isso, é só assim, valorizar. Pois é. Poxa, obrigada, porque eu sei o que eu nem entendo muito o que você teve que fazer para o negócio acontecer assim, mas eu sei que não foi Que só não foi. aqui, não apareceu o copo aqui pronto, né? Pois é. Pra esse Porque copo aparecer limpo, quem que limpou? quem que limpou, quem que foi lá buscar. E assim, a mulher normalmente ela não vem, né, falar que ela veio, que ela fez, que ela foi É, lá comprar, que ela trabalhou horas para trazer. hoje eu falo, Ela, viu? Eu então, virei muito mais aqui reclamona. fala, Eu falo porque para as crianças mesmo. Olha, gente, não é sempre, mas eu, é válido, né? eu Ainda acho que mais é nós que válido. somos mães de homens, né? Pois é, Porque a gente tem que ensiná-los que a mulher tem exatamente. muito trabalho envolvido ali, né? Sim, então, e lembrar que, tipo, tá, você tem roupa limpa, mas como é que essa roupa. Muitas vezes tem, mas não tem uma cueca limpa. Não tem. Uhum, Ou não tem uma cueca na gaveta. Que uhum, gente, tá lá. É só lá buscar, tá lá, limpo tá. Às exatamente. vezes, mas Ela quem não que tem limpou? perna, Aí né, eu pra falo, andar mas quem que sozinha. limpou? Quem que pegou? Quem que não sei o quê? E eu adoro pontuar. É E isso. assim, e só que daí a gente se torna mais, de certa forma, mais reclamona, né? É, Mas não é. é, Mas como mãe de menino, como mãe de futuros homens, de cidadãos funcionais, é. né? Porque tem que ser um adulto funcional. Uhum, E eu vejo aí uma sociedade de muitos homens jovens, até de mais velhos, tá? Mas assim, jovens gente, hoje em dia é muito bonito ser não sabe fazer nada. é, Não sei cozinhar nada, só sei fazer um miojo. é, Tá, gente? Pelo amor, né? é. Vamos olhar uma internet, vamos olhar um Google, vamos ver um passo a passo, vai ver um vídeo no YouTube, sei lá. Sim, jeito tem, né? Jeito tem. Então, Exatamente. assim, a comodidade de e sempre ser homem na sociedade sempre foi um lugar de conforto. E, e aí é isso, né? A É. gente tem que A gente se acostumou, né, com isso. acostumou a também colocar esse papel, mas tem que ensinar para os meninos que tem que olhar para outro jeito, já tem que valorizar mais as mulheres, entender que as coisas não aparecem do nada, ensinar a cozinhar desde pequeno, saber que tem que lavar a louça, ou se não lava, pelo menos colocar ali no lugar, porque Uhum, ainda é pequeno, mas entender que eu já comecei, vamos, gente, tem que lavar a louça. é, Vai lavar a louça inteira? Ainda não, né? Porque são pequenos, mas é. saber que. Eu acho que tem que entender que faz parte, né, ali do contexto. Exato. Porque eu acho que antigamente tudo ficou tão assim, algumas coisas, compromissos domésticos da casa, da família, tão voltados só à mulher, que tem hora que parece que o homem, né, em si, ele não se sente pertencente ali, Pertencente, é né? isso Como se do mesmo. Como. tipo, não, é como se, não, a sua louça, a sua coisa, você não conta. Então, assim, eu ensino muito o Miguel, assim, agora eu tô mais na atenção nessa fase que ele tá, de Sim. 4 anos, que ele já Uhum, tá bem uhum. assim, e ele gosta, né, de ser proativo, e eu falo pra ele também. Faço a minha autovalorização, eu falo pra ele, olha, filho, mas isso aconteceu, porque isso, tá? E ele pergunta, mamãe, Entende? mas e daí não sei o quê? E ele quer entender. Uhum. Porque eu acho que a gente também, pra ser diferente lá na frente, tem que ir fazendo.
né? De Tem que uma ir forma fazendo diferente. pensar É, também e fazendo diferente. E às vezes eles nem vão entender, talvez nem naquele momento ali tão sim, pequenos, é, mas a gente já coloca ali na sementinha de um futuro. é, É ensinar que não é para deixar a roupa jogada no meio do caminho, não é para deixar a toalha. Coloque em algum lugar. exatamente. Pelo menos começar esse movimento de não ser um encostado. É bem isso. Porque eu falo, mas mamãe, o Augusto fala que ele não quer casar, não quer casar, não quer ter filho, não quer nada. Uhum. Aí eu falo, tá bom, mas você vai ser adulto, né? Você vai morar sozinho em algum lugar. Ah, não, eu também vou morar aqui. Fala, bom, mas aí você vai morar aqui, mas alguma coisa você vai fazer. Ou você acha que é a gente que vai fazer? Então sempre ele vai. Então, assim, o sonho dourado dele é esse, que não vai. Alguém vai gerenciar Alguém vai tudo. gerenciar tudo. É, Mas não é por aí. é, Então, conforme cresce, tem mais responsabilidade na casa. exatamente. Então, é isso. Mas não é fácil. Tem muitas coisas que eu percebo que vem no chip deles mesmo já. Assim, sei lá, cara, é uma mente coletiva mesmo, que vem Vem. inserida ali, que você tem que, opa, pera, não é É. bem assim, opa, vamos olhar de um outro jeito. Porque no dia a dia é muito difícil fazer isso. Uhum, A gente precisa ser rápido. E exatamente. tem a rotina. Então, que é justamente onde a gente se perde. É. É bem o que você falou, precisa ser rápido, porque às vezes a gente sabe, né, o que eu imagino assim, que eu tenho em mente. Eu deveria em todo momento aproveitar para ensiná-lo, mas tem hora que não dá. Tem hora que você tem Pois que é. olhar e falar, filho, precisa, vamos. Vamos E que. aí, às vezes, as mil ensinamentos psicológicos, pedagógicos não funciona, né? A gente É. dá uma leve surtadinha, né? Tipo, por que tem que fazer? Tem que fazer porque eu tô falando, É, tô é. mandando, porque é E isso. aí, e é isso. E tudo gira realmente em torno de tempo, né? É, o Tempo. E tempo. como para mim mudou muito essa relação, assim, essa percepção de tempo. Eu viro e falo, gente, né? Fiz 30, fiz 31, fiz 32, virei mãe. Agora parece que o tempo é um negócio que você fala, vai chegar onde com isso? Tá gastando quanto tempo com isso? Para É. levar aonde? Uhum. Então, tudo é tempo. Sim. E aí, e até assim, numa rotina. Tem hora que eu falo pro Miguel, mas eu falo, filho, vai, é 5 minutos, faz tal coisa. E ele tá bem naquela fasezinha, ele não faz. Ai, que não quer Ele fazer. não faz. E pergunta por E quê. aí eu falo, filho, vem escovar os dentes, eu vou fazer tal coisa, eu volto, e aí eu sei que ele tá ali me testando, e ele tá lá deitado. E eu falo, ai meu Deus. Mas a gente vai, né? Um dia Vai. vai mais Tem no, dia que vai, tá outro dia vai bom. mais É, se você tranquila. tem mais tempo, você vai, tá bom, É, vamos. Mas se não tem, vamos, filho, vamos, mas vamos, vamos vamos, pôr esse vamos. É. tênis. Eu agora comecei com o Rodrigo, que tá com 6, Aham, a ajudar com o pequenininho. aham. Então, vai lá pegar tal Que coisa, vai. legal. Eu já ensino, e o outro, por exemplo, hoje quem vestiu o Gabriel na hora do almoço foi o Augusto, inteirinho. Aham. Inteirinho. E aí eu vou depois, eu até olhei, eu nem perguntei se estava de tênis, né? E aí eu olhei a hora da saída e falei, nossa, falei, fui ousada que eu nem olhei. Fui mesmo, assim, fui confiante. Aí tava lá com teninhos no pé, porque o Ai, que Augusto belezinha. ele gosta disso, né? E aí tava vestidinho, bonitinho, deixei a roupinha bonitinha, tá? Não sei o quê, beleza. Aí o outro tinha karatê, então aí tem que vestir. Aí eu falei, você sabe se vestir sozinho? Eu sei, mas aqui eu não sei me amarrar, tá bom, beleza? Amarro pra você. Parece coisa pouca, mas gente, pra mim, cara, uma criança arrumando a outra É, putz, sem brincadeira, é 15 minutos da rotina. com certeza. Então, e aí eu penso que no futuro também eles já vão ser pais melhores, ou sei lá, pessoas melhores, né? Porque eu não sei se eles vão querer ter filhos, né? Segundo consta ali. Então, assim, já vão ser pessoas melhores, Sim, que ajudam o outro, que tem um olhar para o outro, que o outro precisa de ajuda. Então, isso é com certeza. importante socialmente falando. É, é, Então, porque ser mãe é uma questão social, questão política e tudo mais. exatamente. Bom, aproveitando então, vamos fazer a leitura do mapa da Gé. Ai, tô Ai, super animada e ansiosa. e muito legal porque usualmente o eu te mandei, né?
o mim, desde que eu comecei com esse quadro, só vieram pessoas que são geradoras e são coordenadoras, né? Que são mulheres que são do movimento, de ação. No entanto, você é um outro perfil, então vai ser interessante que vai ser o primeiro aqui. E é uma coisa que eu estava conversando, eu estava falando sobre você no final de semana. Ai, meu Deus. E justamente você é a coordenadora, né? Eu falei errado. Que são as geradoras, são outro movimento. E aí, as coordenadoras são mulheres que são as chamadas de projetoras, são as guias. Então, o seu trabalho é um trabalho mental, maior do que qualquer outra coisa. Olha que legal. Então, é um estereótipo que traz justamente, de um arquétipo, na verdade, não é um estereótipo. Um arquétipo que traz justamente ser a pessoa que vai pensar nas estruturas. Ai, que legal. Então, quem é de outro tipo, trabalha com a outra forma, agindo muito. Né? Ah, não, tem que fazer, vamos. Não que ninguém haja, né? Todos agimos. Mas você traz esse perfil que justamente traz esse lugar de ter esse pensamento no agir. E aí, desce um pouquinho pro. E aí você tem essa essência natural ali, que é esse arquétipo, que é a investigadora networker. Isso é o quê? A investigadora é uma linha 1. Então, é uma linha que está sempre pesquisando, está sempre fuçando, curiosa. Então, assim... Bate super. Então, eu achei muito legal, porque é alguém que está sempre assim. E isso as pessoas também notam em você. Então, no primeiro impacto, que quando as pessoas olham para você, é esse impacto você tá ali e tá se movimentando, e tá pesquisando. Bom, a Jess é alguém que vai sempre saber das coisas. Então, assim, pode descer, pode subir, quer dizer. E aí, o 4, ele traz uma característica muito importante, que é esse movimento das pessoas. Você precisa da sua rede de contato, principalmente no trabalho, para poder trazer essa conexão com as pessoas. Então, isso é importante para você, o convívio social, o convívio com as pessoas, mas não é um convívio social com qualquer um. É um convívio social, de fato, como se fosse criar sua tribo. Ah, sim. Então, assim, o linha 4, e aí isso, às vezes, você ainda talvez não perceba muito naturalmente, porque sempre a gente tem essa linha da personalidade, que é o pink, que é o primeiro momento ali, o que a gente identifica mais facilmente na gente, e o design, que é o human design, que é o nome dessa ferramenta, ele é o segundo movimento. Então, assim, é uma coisa que tá em você, mas nem sempre você percebe ali tão facilmente. Entendi. Então, assim, mas porque quando a gente faz esse networking, né, que é o nome do arquétipo, mas networking o quê? Networking com qualquer um? Não, é justamente isso, é você encontrar para quem é que você tá falando. Quem são as pessoas que vão te escutar? E quando o meu perfil é diferente do seu, mas ele tem essa linha 4 também no primeiro perfil. E quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, gente, mas eu nem gosto de tanta gente assim. Como assim precisa de gente? E aí eu fui entendendo que justamente é nesse lugar de, tipo, às vezes a comunicação, nem todo mundo vai entender o que você tá falando. Por quê? Porque realmente não é para aquela pessoa. Não é todo mundo que gosta de criatividade, não é todo mundo que gosta de design, não é todo mundo que gosta de design de interiores. Então, assim, é justamente o seu grupo que vai entender que aquilo é para ele, que vai se conectar. É verdade. Então, isso é muito importante, principalmente do empreendedorismo. Por quê? Porque a gente não é para todo mundo mesmo, né? Nem todo mundo vai abraçar as nossas ideias, as nossas coisas, o que a gente quer. Com certeza. E aí, você tem essa característica ali em cima, que é aquela primeira, lá em cima, que é o 64. O que acontece? Ali é o centro da cabeça. Então, você tem as ideias bem
abertas a receber a ideia de outras pessoas. E isso é bom, mas sabendo, claro, o filtrar, tipo, o que que é meu, o que que não é do outro. Porque quando você vai estar em relações com as pessoas interpessoais, já que você precisa tanto dessas relações, tomar cuidado para não se deixar levar pela cabeça do outro, né? Com Que certeza. isso é muito importante. Se envolver, né? Se naquilo envolver também. ali e falar, nossa, será que essa ideia é minha mesmo? Ou será que eu tô me deixando levar Então, trazer isso sempre muito alinhado com você. Tipo, beleza, eu tô pensando isso mesmo e eu sinto que é isso. Uhum. E aí, você, por ser projetora, você não tem aqui embaixo são os canais o raiz, o básico, é baseado no sistema de chakras. Então, assim, você não tem sistema motor. O que que é isso? São essa coisa mais física da coisa. O seu sentir sempre vai ser mais de sentir mesmo. Entendi. E esse centro ali, roxinho mais escuro, ali é o centro G. Então, dentro de você, e você tem ele definido, então você sabe muito bem dentro de você o que que você quer. Como você sente, e é esse sentir aqui dentro que tem que reger as suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos. Tem que sentir com o coração e não com a cabeça. Entendo. Porque isso é muito importante. E ali o centro roxinho, lilazinho, ele é o centro da garganta. Então, as pessoas, quando elas te veem, elas captam justamente os centros que a gente tem em primeiro definidos. Que é esse. Então, elas vão ver que você é alguém que fala o que você pensa, o que você sente. Às vezes, claro que a gente tem que segurar ali a nossa onda, mas assim, as pessoas vão ver você como essa pessoa que fala. Então, você vai se expressar bem, as pessoas vão perceber isso. Porque quando a gente faz essa leitura, né, ela é um magnetismo natural que se tem. Então, você querendo ou não, você tem isso. Só que tem coisas que são mais conscientes e coisas que são mais inconscientes. E uma característica também importante desse tipo é que não tem esses centros ligadinhos, tá vendo? Você não tem nenhuma, que a gente chama de canal, que junta um centro com o outro. Você tem só wannabe. Queria, mas não fui. Porque você justamente vem desse lugar mais mental mesmo. Entendi. Olhando para esse lugar mais mental. E uma coisa assim que eu sempre falo para os meus projetores é: não queira se comparar com a maioria da sociedade. Porque a sociedade ela é feita por a maioria das pessoas, de pessoas que são construtoras. E você não é a pessoa que vai construir algo. E se você trabalhar, por exemplo, como alguém que é o construtor, o que acontece? Você vai para o burnout. A maioria das pessoas não que outras pessoas não tenham burnout, mas o projetor tem naturalmente essa... Trabalhar 8 horas por dia para um projetor é muita coisa. Que é o sistema de trabalho natural, usual, né? Ou até mais quando a gente empreende. Mas para vocês é preciso desse momento de relaxamento, momento de descanso, porque senão você vai acumulando e sai da sua natural. Então isso é muito importante. E normalmente a conversa que eu tenho quando eu vejo que a pessoa... primeiro é isso, cara, relaxa e tenta ser mais mental mesmo, porque o seu esforço é mental. E aí, naturalmente, isso vem pro seu corpo, que às vezes é justamente aonde pesa. Então, e a quantidade de projetores é muito menor do que de quem é o gerador. É muito menor. Então, porque justamente poucas pessoas pensam, né? A gente não fala, né? Nossa, parece que as pessoas agem muito e pensam pouco. É porque realmente, às vezes, elas não estão ali energeticamente dentro de um movimento de pensar mesmo. Elas estão para construir. Vamos, tem que fazer. Vamos construir o que precisa ser feito. Só que daí nem todos são iguais. Então, os mapas, os MINs, eles vêm justamente para olhar para isso. E aí, ali você tem a sua lua,
que é o 20.5. Uhum. Então você traz no 5, o 5 é as pessoas vão olhar para você como alguém que o arquétipo seria de uma heroína. Nossa. Então você percebe e isso vai trazer também no impacto do seu trabalho. As pessoas vão olhar ali e falar: ai, nossa, estou precisando de alguma coisa. E aí, dentro do seu trabalho, do que você se propôs a trabalhar, né? Porque a gente nunca trabalha simplesmente, né? O nosso Uhum. propósito de trabalho. Ah, eu trabalho com design de interiores, mas qual é o seu objetivo com isso? Design. Não é Uhum. só o design de interiores. Não é só vender o Não é design, só né? vender uma peça bonita, ou é um conceito de que como você quer que a pessoa se sinta. Sim. Então as pessoas vão se conectar justamente por esses lugares. A sua Vênus, que traz ali uma linha 2 que é uma coisa mais interiorizada, uma coisa mais olhando para a naturalidade. Então você vai vender com mais naturalidade. Então você precisa desse momento real para você. Você tem que estar sempre conectada com o que é mais natural para você possível. Que é Faz justamente sentido. nesse lugar que as pessoas vão se conectar. Uhum. Então, principalmente assim, nossa, mas o fulano faz, sei lá, trabalha com design de uma outra forma e para mim não é desse jeito. É porque justamente as pessoas não é para essas pessoas. Uhum. Então, há mercado e há lugar para todo mundo. Uhum. Então, quando a gente faz esse mapeamento energético, a gente entende que justamente as pessoas vão se conectar conosco por esses aspectos individuais que a gente tem. Então, o que for mais natural para você é o que vai funcionar. É o que vai trazer o cliente para você. Olhar para você e falar: nossa, eu vou lá que a Gé vai solucionar a Entendi. minha questão. Então, isso é muito legal fazer esse posicionamento, porque e eu trago principalmente a Lua, né, na personalidade, que é o que você vai identificar mais rápido também para você. O que é mais natural para mim? O que eu vejo? O que as pessoas vão querer comprar? Por que elas vão querer vir aqui? Que experiência que elas vão ter ao comprar com você? Uhum. Né? Então, isso é importante. E você sempre traz eu percebo muito, eu falo que sempre quem é projetor tem uma aura élfica. E é muito assim, todos vocês têm essa aura assim de muito, de um acolhimento. Não Ah, conheço um até agora que que não não tenha seja que assim. não seja independente de mapa, né? Uhum. Vocês trazem porque é justamente vocês vivem no mundo das ideias. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, você falou, né? Eu gosto de fazer ali, juntar uma coisa com a outra, porque é justamente isso, é o seu modo de pensar. Você não vai executar muitas vezes a obra em si, mas você vai entregar para a pessoa o que você pensou para ela. Uhum. Então, isso é muito bacana. Você tem feito esses projetos? Como é que você tem feito isso Sim. junto com a Casa Amada? Então, a Casa Amada, ela são dois propósitos, né? Tem Uhum, a decoração, que é a peça, e tem o projeto, que sou eu que realizo. uhum, Então, são duas coisas que estão indo juntas. Porque eu entendo que uma pessoa que quer uma peça que seja um detalhe, um item para casa dela, ela quer uma emoção, um sentimento, né? A arte é muito isso. Você escolhe sim, uma peça, uma decoração, uma coisa artística, porque de alguma forma aquilo te causa uma sensação. E é aquilo justamente. que você quer levar para sua casa. Uhum, Então eu acho que tem super a ver a decoração dentro do projeto e o projeto dentro da decoração. Porque às vezes a perfeito. pessoa nem, ela fala: "Ai, Jéssica, eu quero mudar. Ai, não tô gostando dessa parede. Não sei o que eu quero, não sei o que eu quero mudar, mas não tô gostando". Ela nem conscientizou que o que ela quer mudar, que aquilo ali não faz mais parte, não combina mais com a história, com aquilo que ela acredita, que ela quer repaginar. Uhum, Então aí entra o design. E a decoração, que é a continuação, né? uhum. Essas duas formas. Essas Então, combinações. exatamente. Então é pensar no espaço com design Uhum. e aquilo que fica bom para aquele espaço ficar melhor, e a decoração que vai trazer aquilo que a pessoa tem de ideia, de emoção, que ela gostaria que ali ficasse.
Ai, entendeu? super conectado com o É, que, ai, eu né? adoro. Então, Nossa, assim, adoro. é muito E sabe que eu acho que as pessoas não se dão conta de quanto o ambiente, o espaço influi sobre a gente. É, Assim, para quem é o que você tá falando do perfil construtor e tudo mais, sim, quem tá ali na ação, no movimento, que não para um pouco para sentir, né? Enfim, ele não nem se dá conta de que aquele ambiente às vezes está causando um estresse, sim. Ou não, até se dá conta, mas mas tipo, não dá ai, bola. tá, beleza, tá É. assim, então eu E vou. aí chega uma hora que a gente vira e fala, nossa, quero mudanças e não tem como não mudar o que tá ao entorno. Tudo na nossa vida é assim, né? Pois Tudo que a é, gente escolhe mudar, vai mudando o que tá em volta. precisa E o dessa ambiente faz ação. parte disso. Então, Muito legal. essa Pode é a tirar, ideia Má. toda da Casa Amada Ai, que e bacana. projeto. E aí, a Casa Amada, como é que funciona ela hoje? Ela tem um lugar, você tem um local físico, né? Sim, E aí, sim, como é que surgiu, como é que surgiu o nome Casa Amada? certo. É literal esse nome, Casa Amada, porque eu acho que casa tem que ser amada. Uhum. Né? Imagina a gente voltar todo dia para um lugar que a gente não gosta, que a gente não se sente bem, que não tem amor, que não tem ali. Então, o nome Casa Amada veio dessa intenção que cada casa que Ela é tiver amada. ali uma ideia, enfim, uma peça da Casa Amada, ela se torne mais amada um pouquinho. Uhum. E por isso que esse nome. E aí tem um local físico, que hoje é na casa da minha mãe, que é uma casa grande, e ela me cedeu nessa ponte de apoiar o empreendedorismo. Ela falou: Ah, Jéssica, minha sala eu não uso, tá disponível, tá grande, eu me reorganizo. E achei perfeito, porque a casa dela é maravilhosa, é uma Nossa. delícia, tem um super jardim na frente, é um clima casa amada. Sim. Então eu transformei a sala, adaptei, ali fiz a exposição e tudo mais, e ali é loja e escritório. Só que eu Ah, que atendo com um delícia. horário agendado, não Certo, fica aberto, até certo. porque a casa nem é no comercial, é Sim. num bairro mais, né, no Uhum. Lessa, lá em Pinda, então não é um bairro comercial. É, e não dá pra ficar com a Não dá porta pra ficar aberta, aberta. mas eu estou ali e o endereço Ah, é que lá. Então aí as pessoas legal. normalmente combinam, né? Uhum. Quem já me conhece e tudo mais, e fazendo divulgação na internet. Olha que Que é bacana. um passo que eu preciso focar mais, porque eu sei que os negócios hoje são 70% internet, Sim, né? sim. E tá meio devagarzinho isso, porque só a operação física já toma bastante tempo. Aí na hora que eu falo, eu não postei tal coisa, não fiz tal coisa, mas assim, tô É, aprendendo e alinhando tudo. Mas aí a ideia também é fazer um online. Mas assim, o online até hoje, ele não tem um site, a conta do Instagram com o meu link, que aí é a o pessoa boca a boca. vai conversar, vai me chamar e ali a gente vai combinar entrega, tudo mais. Pessoas de Taubaté, Tremembé, enfim, das cidades aqui já perguntaram, já pediram, a gente Uhum. combina a entrega e é isso. Mas a ideia é profissionalizar, né? Não, Ir mas muito legal. profissionalizando. Mas eu já acho um conceito muito bacana, que é um conceito que aqui não é usual, né? Mas São Paulo Aham, isso já é super com comum. horário. Eu lembro que aqui em Taubaté tinha um. Eu não sei se tem ainda. Eu não lembro nenhum nome, que era de. Não sei se era de perfume, alguma coisa assim, Uhum. que era esse conceito. E eu falei, nossa, que muito legal. Porque você não fica restrito, Porque né? Ela tá ali. você tá disponível para uma visitação, mas não tá aberto para qualquer um, porque é Exatamente. justa, olha que interessante, que é Ó, justamente é o seu. o mapa, Vai porque você descrevendo. tá disponível, mas não é para qualquer um chegar aí, eu já nem te conheço. É. Então, e o boca a boca para quem é linha 4 é fundamental. Uhum. Fundamental. É da onde vai vir justamente seus clientes. Ah, tem um conceito interessante. Olha que legal É, como ela tá fazendo. Ah, você tá querendo tal coisa? Ó, vai lá que. é. Então é muito bacana. Você sabe que foi muito legal essa sua leitura. Nossa, é bem assim, ampla E e ao isso é mesmo só a tempo pontinha do só a iceberg. Eu pontinha. nem Então. aprofundei. Mas eu achei muito legal, porque assim, desde que eu daí tô nessa experiência, a gente vai alinhando. Porque quando você começa, você vem com a ideia com o que você acha. Aí quando você Sim. vai pondo em prática, você vai
adaptando, vai ajustando, vai vendo o que realmente funciona. E no começo eu estava muito convicta, para mim era uma limitação, eu falava, tá, mas eu não abri loja, não abri coisas, porque eu falei, eu não sei, eu primeiro preciso ver para ir investindo, né? Você vai investindo aos poucos. E aí, para mim, era uma limitação. Eu falei, mas não é uma loja. Como que a pessoa vai chegar? Como que ela vai vir? Como que ela vai saber que aqui tem? E assim, isso era um ponto de medo, que eu Uhum. falava, mas como que a pessoa vai saber? Eu vou só depender de alguém comentar com, né? E eu ficava assim. E na hora que aí eu fui apropriando do que eu quero, do que o desejo da casa amada, eu fui entendendo que só vai valorizar quem divide dessa percepção, desse valor, quem gosta da Perfeito. casa, Sim, quem valoriza a casa. Não é, e não é, né? E não são todos que valorizam. exatamente. Nem todo mundo vai Tem querer essa. olhar É, por e esse. aí eu falei, olha. Então daí a gente vai, tipo, se encontrando ali no que vai se apresentando. E é Uhum. bem esse momento que eu tô agora. Que eu no começo achei que era uma limitação, agora eu já tô achando que é É uma... na verdade, uma estratégia, vamos dizer, de certa Exatamente, que eu forma. posso usar como uma estratégia, Isso. né? E, nossa, aí agora o Ó, seu tá mapa vendo? confirma, então, Confirma que de fato é que isso. legal. Nossa, agora faz mais sentido ainda. Pois é, porque aí dá para, quando a gente faz esse mapeamento, aí dá para entender até, por que que o cliente chega? Para quem é que vai ser essa minha comunicação? Porque aí você vai alinhando bem, que aí é um mapeamento de negócios, vamos dizer assim, Uhum. baseado Vai nesse mapa. destrinchando, Porque né? aí Que é o legal. mais fiel a você. É, nossa, realmente. Porque é justamente isso. Eu acho que muito. E até eu encontrar essa ferramenta, eu tava na base dos negócios do que a gente vê aí, sabe? Uhum. Então eu falava, cara, mas isso não faz sentido pra mim, como é que eu vou. E participei de várias coisas, não sei o quê, e eu falava, nada me brilhava os olhos. Eu falava, nossa, mas eu não sei, não gosto, não quero isso, não Uhum. é por aí, não acho que é isso. E aí, quando eu entendi, eu falei, puxa, é um outro caminho. Realmente não funciona da mesma. Quer dizer, ninguém funciona do mesmo jeito, mas é justamente isso. Tem gente que não tem a consciência que não é igual ao outro. Exato. Então não tem como todo mundo fazer a mesma coisa e dar o mesmo resultado. Hum. E que o que acontece muito desse pessoal de marketing e tudo mais, né? Que aí espirra em todo mundo, é que, por exemplo, ele faz, dá certo para ele, porque de fato deve ter encontrado ali dentro dele algo que funciona para ele. E é justamente por isso que, porque todo mundo pode replicar. Mas nem todo mundo vai conseguir replicar do mesmo jeito, porque nem todo mundo tem a mesma vivência que a pessoa. Então é justamente por isso que a gente tem que voltando pro autoconhecimento, né? É. Então, eu preciso olhar para mim para entender como é que eu funciono e aí a forma com que eu empreendo. E É, não, eu empreendo igual todo mundo. exato. Igual assim, eu vi que voltei a estudar radiestesia. Eu Hum. passei na semana do básico, aí eu falei, nossa, eu tava vendo umas aulas de radiestesia e não sei o quê. Aí eu vi que todo mundo de radiestesia, porque aí começa a pipocar todo mundo tá fazendo a mesma coisa, Uhum. entregando o conteúdo do mesmo jeito. Eu falei, lá. Então, assim, em todos os nichos, um vai fazer de um jeito, então assim, porque eu vi que o pessoal do marketing começou a fazer, que são essas aulas, umas são gratuitas, outras você paga um valorzinho lá e tadanã. Todos estão fazendo do mesmo jeito. Aí a gente que é pequenininho, a gente acha que é desse jeito também. Uhum. E aí fala assim, eu vou fazer uma aula paga, então. Aí fala, vou arrasar. Mas você não tem a mesma quantidade de pessoas que a outra pessoa tem. Aí você entra nesse e fala assim, putz, não deu certo. Ai, que porcaria que eu sou. É. Que ruim, ó lá, ninguém quer saber do meu trabalho, porque, ó lá, ninguém comprou um nada, meio porque mesmo R$ 10 eu não vendi nada. Não, porque justamente você está fazendo a mesma coisa que o mercado está fazendo e que não é para você. Olha, é verdade. Então a gente entra quando a gente entra nesse lance de mercado, entra numa vibe ali de que a gente acha que é muito ruim o jeito que a gente faz, na verdade o jeito que a gente está fazendo é o certo e não o mercado. É, e o mercado, e assim, é uma coisa que a gente tem que pôr atenção,
porque machuca muito, porque daí chega o outro e o mercado cobra resultado e as pessoas querem resultado. E você também na sua vida tem que ter um Claro, resultado. claro. Óbvio, né? Isso faz Óbvio. parte. Mas, em contrapartida, quando você... Aí, assim, às vezes a pessoa não teve... Às vezes a pessoa tem um desejo, mas ela não tem a coragem de acionar, certo? Mas aí tem as que acionam, que aceitam assumir o risco, vão lá e vamos mudar, vamos ver o que vai dar. Aí todo mundo tem um palpite, daí todo mundo acha que você fizesse de tal jeito, mas por que que você não faz isso? Mas você viu que aquilo ali, por que que você não vai? Daí você fica meio. E ali, quando você tá construindo, você tá captando o que as pessoas estão te trazendo, porque Sim. você quer. Aí, de repente, você olha e fala, eu não tô fazendo nada. A pessoa que falou faz isso, o outro que não sei o quê, e você fica tipo assim. Olha, depois Então, que eu tenho a minha mentora de Human Design, que foi, né, que me ensinou, inclusive, a Gabi, e ela fala, foi um ensinamento dela falando assim, quando você tá construindo algo, não olhe para ninguém, nem para mim, ela falava, para nada. É. Tenta não acompanhar nada, não, porque a gente se contamina. Principalmente a gente tem a cabeça indefinida, e que eu tenho muito também, aberta, né? muito aberta, a gente começa a captar e aí a gente não sabe de onde veio essa ideia. Será que essa ideia faz sentido para mim? Ou será que eu tô pegando uma ideia do E mercado vai porque perdendo fulano, tempo, né? É. bem... E aí ocorre o quê com muita informação hoje? A obesidade mental, que você fala, cara, eu não quero mais fazer nada. Ai, faz isso, não faça aquilo, faça aquilo. Nossa. E aí a gente perde tempo. E frustra, Frustra, né? frustra Claro. total. Nossa, faz muito. Nossa. Então, assim, até para criar conteúdo e tudo mais, tem que seguir sempre esse. O que é natural para você fazer? Ah, isso aqui é facinho para eu fazer, beleza. Ô, Babi, uma coisa que eu gosto muito de. Isso é um reconhecimento, né? Que eu acho que a gente fala, quem viveu a área da educação sabe os tamanhos desafios que existem. O que é mais frustrante na educação é você ver a morosidade para a mudança acontecer, Sim. né? Porque envolve muitos contextos, então a gente sabe que é complexo, é o ser humano, né? Então, assim, Sim. é uma construção total, mas, né, que tem que se valorizar e que eu falo que eu tenho gratidão eterna, porque eu falo tudo que eu pude experimentar foi a educação que me permitiu, né? O contexto da educação, minha família que é da educação. E eu vi, e aí, nessas outras oportunidades que vieram depois, que eu olho e falo, gente, como a pessoa tem um olhar somente aqui. Não, mas você não fez isso, a planilha não é isso, não, mas o negócio não sei o quê. Você fala, gente, né, o todo é tão maior, existe um indivíduo, existem necessidades, existe o que ele quer para casa dele, o que ele imagina, o que ele deseja, o que ele tem de capacidade ou não. Sim. E aí eu falo que a beleza também da educação, e eu acho que os profissionais mais completos são aqueles que tiveram algum envolvimento com educação, formação, ser humano. Porque você começa a olhar tanta realidade, tanto contexto, tanto um do tipo assim, por trás, olha o que tem por trás do pano, porque a criança apresenta isso, mas é por que que ela está apresentando isso? Exatamente. O resultado é aquele, mas o que está por trás de tudo isso? E eu acho que isso é uma gratidão, assim, que eu falo, que eu me sinto, assim, muito privilegiada, que eu viro e falo, cara, a educação, trabalhar com o ser humano, com criança, é uma abertura de possibilidades, que eu acho que é isso, a nossa cabeça fica aberta, porque você fala, não é só um caminho, uma forma, um jeito. Ele pode aprender desse jeito, o outro de outro, nesse contexto, assim, de educação especial, inclusiva, você passa a olhar que não é só a criança que não é, divergente, né? A criança que não é neurodivergente e tal. Todo ser humano é um ser humano especial. Pois é. Porque todo ser humano vai, de alguma forma, responder a um estímulo de forma diferente. Com certeza. E aí você abre e fala, gente, não é todo mundo ali igual e o mesmo jeito, o mesmo formato. Inclusive, o aprendizado, tem gente que vai ler e vai entender beleza, tem gente que vai escutar e vai entender beleza. E é só a educação que permite essa, né, ajuda a gente a ter essa entender. vivência, Com certeza. Então é uma coisa que eu olho, eu carrego com o maior carinho, que eu falo, nossa, gente, a escola ensina. Escola é uma escola. Escola é uma escola. Né? Então tem gente que às vezes fala, né? Tem um grupo de amigos que tem vários professores. Aí eu falo, olha, tem opinião que
Quem não esteve no sexto ano, às 4h40 da tarde, uma sexta-feira, Não vai uma acessar, consideração. né? Não. É. Tem opinião que você fala, É. cara, a pessoa não tem a vivência daquilo Não e imagina, não né? imagina Todos como os... é. Então, assim, a gente tem que levar Isso é isso um plano no currículo, com certeza. né? Muito bem. Nós já estamos com 1h11, olha. Oxe. Deixa eu ver, acho que passei por tudo. Falamos sobre muitas coisas aqui. Uma coisa que não falamos sobre, eu falo muito de empreendedorismo cíclico. Uhum. Você tem alguma prática, e aí eu começo pensando assim, você tem alguma prática pessoal, algum ritual que você faz todos os dias, ou algo que atualmente você está fazendo? Tipo, seja, sei lá, sempre que eu começo a trabalhar, eu ouço uma determinada música, ou tem algum ritual, acendo incenso? Você tem alguma coisa que você faz diariamente? Seja no trabalho ou seja pessoal também? Tenho. É pessoal, oração. Oração é terapêutico e é necessário. Então Uhum. eu oro com Deus como se é meu melhor amigo. Choro, brigo, mas muito, né? Sem isso não dá. E eu sou muito atenta aos estímulos que eu tenho ao redor. Uhum. Então, por exemplo, faz pouco tempo que eu identifiquei que eu não quero mais ouvir música melancólica, porque eu já tenho uma tendência melancólica. E se eu mergulhar numa música ou uma vibração, aquilo ali me leva muito fácil. Certo. Então, eu tô com muita atenção a qual estímulo tá perto. Então, aonde eu tô trabalhando, lá na casa amada, no escritório, eu sempre coloco uma música que me desperta bons sentimentos, emoções, que tudo vai dar certo, que ali, sabe, para trabalhar Boa. nessa energia da Pra prosperidade, da cima. criatividade para cima. Bacana. E cheiro, hoje também, depois da idade, né? Depois Não é? a gente fica muito mais assim, tá me incomodando, não tá. E aí a gente vai trabalhando, né? Os cheirinhos As coisinhas que vão harmonizando, que vão deixando a gente bem. Aliás, dito isso, eu fiz uma poção mágica. Ai, que tudo! Só que eu só tinha embalagem de. Eu não gosto de fazer embalagem de plástico, mas eu só tinha embalagem de plástico. Ai, que Mas esse aqui eu dei pro Marcelo também. E fiz um aqui para toda terça-feira. E é para chamar cliente. Ai, que Pra ajudar. maravilha! Então, até falei pra Jé, eu fiz isso aqui hoje de manhã, então é para deixar dar mais uns 2 dias para ele dar uma. Na verdade, Apurada. a gente pode até, eu já até passei o meu hoje aqui, que Aham. eu não aguento esperar. Mas é bom deixar ele mais um pouquinho. Então, ele para atrair cliente ou trazer uma vibração positiva para você, mas é para só no ambiente, tá? Esse aqui não é para Que passar em legal. você, não. Tá, ótimo. Mas ele é uma poção magnética, então para atrair coisa boa. E Que foi delícia. feito com elementos muito pessoais. Então eu realmente encantei, que é a minha nova a minha nova face. Aham. Então eu fiz com água de eclipse, do último Olha. eclipse, da água da chuva do eclipse. Então eu deixei. Não. Esse não foi da chuva. Eu tenho eu fiz esse aqui só com a água normal, que eu deixei na água na luz do eclipse que Aham. teve. Então da lua, acho que foi lua cheia, o último. Foi. Então deixei Esses dias. lá bonitão e fiz com o meu açúcar encantado, que eu faço um açúcar encantado que eu uso pra mim e eu trouxe pra vocês. Então realmente Ai, assim, que tá tudo. mágico esse aqui, gente, ó. Que legal. Fiz pra você trazer Ai, justamente Babi, que esse graça. movimento. Tem várias coisinhas que é segredo, que é minhas Nossa, eu magias, amei. que é uma Amei. faceta nova que eu tô me Amei. abrindo aí pra esse movimento. Então ele tá Todo holístico. todo holístico, Que porque é um tudo. movimento que eu deixei muito tempo. Isso eu achava que eu não era capaz. Tava adormecido, né? Adormecido. Eu falava assim, ai, não, isso pra outras pessoas, não pra mim. E naturalmente eu sempre tive isso e eu fui quieto. E aí é algo que eu voltei a olhar pra isso há poucos meses e agora fiz minhas cartas e eu já sabia que a espiritualidade ia me cobrar isso esse ano, então eu já
comecei esse movimento ano passado. Uhum. E aí, esse aí é o primeiro para vocês. Ai, os dois, Babi, que tudo. pra Nossa, eu me trazer, senti honrada, feliz né? demais. Fiz assim, aí eu falei, ai, não, vou fazer para nós três. Eu ia fazer só pra cá, né? Aí eu falei assim, não, vou fazer para nós três. E aí fiz. E já trouxe um presente pra mim também, da Ai, a Casa Amada. que eu acho que tem tudo a ver, a cor preferida. Olha, ela me deu antes, eu falei assim, aí vou abrir. Falei, não vou abrir não. Vou abrir junto com vocês, porque eu gosto aqui de ouvir as histórias em primeira mão. Eu gosto de ver as coisas em primeira mão. O dia que a Carol me deu o livro do Maníaco do Parque, eu fiquei... Não, é porque a hora que ela me deu primeiro, não foi... A primeira reação foi... Mas aí depois eu fiquei emocionada de novo. Mas a hora que ela me deu, eu fiquei, ai meu Deus. Então, assim, eu realmente gosto dessa Dessa veracidade para que vocês sintam a mesma coisa que eu. É genuíno, tá, gente? Olha, E aí eu nem sei o que é. Eu só sei que é rosa. e tem tudo a ver, porque na escolha eu já sabia que eu queria algo rosa. E hoje, vendo seu story, eu falei, não, Ai, isso aí olha, gente. é um porta-véia. Ele é Não, olha aqui, combina com a minha unha. Tem a sua Aqui. cara, né? Não, lindo, lindo, amei. Ó, um já vai ficar Belezinha. aqui. Vou abrir os dois, tá, gente? Eu gosto de mostrar tudo. E adoro, né? Porque eu vou trazendo as coisas. Vocês vão ver que a minha mesa tá aumentando. Ó, já tem aqui que a Joara me deu o livro de poemas, que a Marlene me deu, foi a primeira convidada do ano, me deu o livro que ela escreveu junto. Da Carol, esse aqui é o meu, que é daqui mesmo. Aí já vai, ó, já vou compondo aqui as coisas, tá Com vendo? certeza. Adoro presentes, tá, gente? Minhas convidadas podem. A Luana, semana passada, veio que é tatuadora, a gente tem uma tatuagem aí agendada. Então, Olha. assim, é isso. A gente vai fazendo os movimentos, que é justamente isso: trazer os movimentos das convidadas, trazendo as convidadas também para cá. Que legal. Então, isso é muito importante. Ó, que lindo, gente. Amei, Gé, amei. Vou Que deixar bom. aqui. Vou guardar aqui. Acho que tem muito a sua cara. Não, lindo, amo. E eu tenho meus porta-velas e eu tô sempre acendendo velas, incensos. E eu amo. Que bom. Amo. Fico Bom, feliz. e finalizamos então o nosso momento, mas eu quero fazer a finalização que eu sempre trago o começo para o fim. Certo. E como é que sua criança interior deve estar se sentindo? Sua criança interior não, sua criança vendo você adulta agora, realizada, fazendo o que você gosta, que ela gostava de fazer quando criança. Como você acha que o que ela ia achar? O que ela ia te falar? Olha, eu acho que neste momento específico, que eu ainda tô no processo, ela tá na torcida. Ela é a vozinha que fala, vai, né? Então, assim, eu sei que ela tá ali dizendo, vai, que a gente Torcendo. sabe o que dá pra ser. Mas é isso. Ai, você me emociona. Ai, mas é isso. Eu acho que ela tá vibrante, torcendo Que pra bom. que eu não deixe mais a voz calar. É Né? olhar bem pra isso. ela. Uma coisa que eu falo que nada que a gente aprende quando a gente tá no conhecimento, nada é à toa. Uhum. E eu participei de um processo que ela falava que a gente tinha que sempre manter uma foto nossa criança na nossa mesa. E eu tenho a minha fotinho lá, que eu vou sempre olho providenciar. pra ela e eu falo, cara, hoje mesmo eu falei, é pra você, viu? Porque parece bobeira, né? Assim, tem outras pessoas, mas manter essa criança viva é um passo pra nossa cura. Porque, claro, a criança passa por trauma, a gente passa por trauma, querendo ou não. Mas a gente tentando manter essa criança viva e feliz dentro da gente. Ela é essência, Ela né? é Ela essência. é pura. Então, assim, não é papo de coach, não é nada disso, gente, mas é de verdade. Você olhar para aquela criança e falar, cara, estamos fazendo aí por você. E eu olho pra minha fotinha, uma foto que era do meu padrinho. Ele faleceu faz 2 anos e ele tinha escrito, inclusive, era Eu Sou Terrível, que anteriormente era comum colocar adesivinho nas fotos, né? Sim. E aí eu coloquei,
tirei assim, coloquei, eu sou incrível. Ai, que Mas não era legal. terrível, porque eu realmente, assim, eu adorava fazer um monte de coisa quando era criança. Fora da caixa, Fora né? da caixinha, eu gostava de subir em árvore. Sim. Inclusive, eu alimentei minha criança interior esse final de semana, que eu subi na goiabeira, que foi onde eu aprendi a subir em árvore, foi na goiabeira da minha casa, subi. Depois eu vou compartilhar as fotos. Meu marido tirou foto. Eu falei, tira foto! Colhi a goiaba, tirei foto com a goiaba na boca. Ai, que legal. Por quê? E eu ensino as crianças a subir em árvore, os meninos. Aham. Então, o Gabriel ainda não aprendeu porque é muito pequenininho, mas os dois sabem subir em árvore. E amam, né? E é pra mim, assim, é a minha criança interior sendo alimentada. Então, nesse final de semana, eu tô com a minha criança interior recém-alimentada. Então, assim, é fazer essas pequenas coisas que a gente fazia quando era criança. Que isso, Resgatar, né? nosso trabalho que a gente faz tanto é alimentar justamente essa criança interior de falar, isso aí. É, ela tem que estar, ela tem que Ela estar, tem que estar torcendo. exatamente. A gente tem que sentir que tá agradando, né? Exatamente. Então é isso. E eu vou fazer uma mensagem final que nós estamos na lua minguante e hoje eu tô toda mística, porque a lua minguante é justamente esse arquétipo da feiticeira interior. E aí eu já tirei uma hoje, mas eu vou tirar mais uma aqui para o nosso programa, para ficar uma mensagem aqui para nós. Ó. Bela mulher espírito, veja o mundo, mas avance com cautela. A feiticeira lhe sussurra, pedindo que veja os sinais dela. Sinta o chamado do seu útero e a magia sob seus pés. Peça um sinal e ele surgirá. Confie em minha intuição. Ai, adorei. A Nossa, intuição que é tudo. algo. Ó, fiquei arrepiada. E é isso, gente. A intuição da gente, a gente tem que levar muito em consideração. Demais. Porque principalmente nós mulheres. E é com esta mensagem que finaliza o nosso podcast. Jé, deixa seu contato para quem quiser procurar você. A gente tem sempre linkado, mas deixa aqui também no ao vivo. Tá, joia. A Casa Amada, o meu é Jéssica, né? O meu perfil pessoal, que é profissional, é Jéssica Imediato Jéssica, e da Casa Amada é Casa Amada Design Decor. E aí, pode deixar o número de WhatsApp? Pode. O contato do WhatsApp, que vocês vão conversar comigo tanto pela Casa Amada ou por projeto, é 12 99664 3757. E aí eu adoro falar. Ele vai falar com ela mesmo, não é com o robô. Nada Eu contra os mesma. robozinhos, mas eles são muito práticos, mas a gente que é linha 4 precisa Conectar, né? conectar com as É pessoas. verdade. Não esqueça disso, porque muita gente vai falar para você assim: Comigo ai, mesma. menina, contrata alguém. Claro que, consequentemente, ao longo da sua caminhada, você vai precisar de alguém, mas sempre tenta manter você o mais próximo do seu negócio. Não diz que o olhar do dono engorda o boi? É bem isso. Para nós é fundamental. Então, E tá. é isso. Muito obrigada. Nós não voltamos. Semana que vem é feriado, então não teremos donas, mas voltamos no dia 28. E aí vai ser Donas em Doses de dupla, porque vamos ter duas convidadas juntas aqui, que vai ser muito legal. Então, até logo. Tchau, tchau.